Um dos dias, sabe, daqueles inesquecíveis da vida? Então, um dos dias que eu vivi que jamais esquecerei foi de um dia que desesperadamente eu corri para uma rodoviária no interior de São Paulo para pegar um ônibus. Estava muito atrasado e de fato cheguei atrasado mesmo. Era 18h25 e lá estava eu no guichê tentando comprar a passagem para a última partida, o último ônibus no último horário para a cidade onde eu morava. Perder aquele ônibus significava ficar ali e dormir na cidade, sabe-se lá onde, até o outro dia de madrugada. E essa situação era para mim uma coisa que eu não estava nem cogitando. Assim que eu cheguei, a primeira coisa que me desanimou foi uma placa escrito assim: venda de passagens até 5 minutos antes da partida. 6h25, 18h25, lá estava eu, tentando convencer a atendente do guichê a vender uma passagem para mim, contrariando a regra que ela mesma tinha colocado. Ela insistiu muito e disse que não ia fazer isso comigo de jeito nenhum. E quanto mais eu lutava tentando aquilo, ela mais insistia até que ela me disse: olha, eu vou te dizer para você por quê. Eu vou dizer para você por quê. Porque daqui até o lugar onde o ônibus parte são mais que 5 minutos de caminhada. Eu vou vender para você a passagem, você vai perder e vai acontecer o que todos fazem quando vem aqui e insiste para eu quebrar a regra. Você vai voltar para cá cheio de razões e emoções tentando refazer a passagem e isso não vai acontecer. Aí eu disse para ela: aposte em mim, eu vou conseguir. O que eu não posso é sair daqui sem essa passagem de ônibus. Depois de tanto insistir, perdendo tempo, agora com 3 minutos apenas para chegar lá, ela me vendeu a passagem. Vendida a passagem, eu saí em desespero, correndo. E para maior desespero ainda, assim que eu cheguei na plataforma, ou em todas as plataformas, eu vi os ônibus andando de um lugar para o outro e vi o meu já se deslocando, segurando fortemente a bagagem. Eu atravessei todas as ruas da plataforma e me joguei na frente do ônibus, parando assim, com mala, abri os braços e fiz todos os gestos possíveis para esse ônibus parar. O motorista deu luz para mim, buzinou para mim, freou, falou uma porção de coisas que eu não sei até hoje porque ele estava dentro da cabine, mas eu falei: não saio daqui. Balancei as passagens, levantei a mala e quando ele viu que eu estava determinado a não deixá-lo sair dali, ele deu sinal de que iria encostar. E eu, vitorioso, saí da frente e ele encostou exatamente na plataforma 24, onde todos os outros passageiros estavam esperando para entrar no ônibus, porque aquele ônibus que eu parei não estava saindo, ele estava chegando. E aí eu paguei o maior mico da vida, mais umas lições dessas de viagem que a gente pode atender. A vida é uma viagem. Eu posso estar falando com alguém hoje que está desesperadamente correndo atrás de algo que na verdade está vindo na sua direção. Essas e outras coisas eu quero conversar com você aqui no Fé para Hoje. Um dos versos bíblicos mais conhecidos e é saído da boca de Jesus quando ele se definiu, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma informação por demais importante, porque a gente pensa em Jesus não apenas como aquele que fala a verdade, é que não existe verdade fora dele, ele é a verdade. A gente às vezes pensa assim que está procurando a verdade, mas o que de fato está acontecendo é uma resposta do coração à procura da verdade por nós. E eu estou dizendo isso para você por um motivo muito importante. Eu estou com as minhas mãos segurando um guia de estudos à procura da verdade. Por causa exatamente dessa pergunta que precisa ser respondida dentro do nosso coração. Porque há uma procura da verdade por você. E aquilo que você está sentindo nesse momento é uma resposta a essa procura que vem no seu coração como inquietação. Isso é muito importante. E por que também estou dizendo isso? É porque neste momento está sendo dada a você uma oportunidade de que você e essa verdade de fato se encontrem na palavra. Porque essa mesma pessoa, Jesus Cristo, disse que a minha palavra é a verdade. Não existe verdade além do que ele fala. Essa verdade que entra em qualquer cantinho da vida, que transforma todas as áreas do ser, que nos traz significado e uma vida de fato com relevância, ela só pode acontecer quando a gente vive naquilo que Jesus falou. E esse guia de estudos aqui fala dessas coisas e de muitas outras para a sua vida, te dando certeza absoluta de que você, de fato, pode seguir por um caminho certo, por um destino completo e que pode levar você, sua família e todos os demais que estão ao seu redor a ver a
luz da verdade. Você simplesmente fala com a gente. Isso mesmo, só fala com a gente. Pelos canais de comunicação que estão aparecendo agora para você na sua tela, você manda uma mensagem, liga. Entra no site da Escola Bíblica, que é uma opção também, você pode ver muitas coisas lá que são produzidas para você. E o material chega para você de graça, totalmente gratuito, o material chega até você. É só falar com a gente. Então, esse encontro da sua procura da verdade e da verdade por você está já marcado. Assim que você pegar o telefone, ele vai acontecer. A primeira coisa que a gente pensa é o que levar nessa viagem. E na nossa mente, obviamente, vem o que faremos no destino da viagem, e a bagagem ela vai estar em, obviamente, condições ou relacionado com o que a gente vai ter lá. Viajar para a praia é um tipo de bagagem, viajar a negócios, a trabalho é outro tipo de bagagem, viajar para o campo é outro tipo de bagagem. Quando pensamos na bagagem, uma boa parte do tempo que a gente gasta, e muitas vezes a gente gasta mais tempo arrumando essa bagagem do que de fato viajando. E quando a gente pensa em bagagens também, muitas coisas vêm na nossa mente sobre isso. Eu me lembro da viagem, por exemplo, que o povo de Israel fez ao sair do Egito. E ao sair do Egito, muitas coisas foram levadas e muitas dessas coisas tiveram que ser deixadas com o tempo. Aliás, levar e deixar são grandes lições para a vida nessa viagem que nós chamamos de vida. Mas eu queria te chamar a atenção para algumas coisas, e essas coisas são muito importantes. A primeira é a relação que existe entre bagagem e passagem. Sim, pense nisso, porque muitas vezes uma boa parte das nossas confusões, das nossas dores mentais e das nossas incertezas, elas estão relacionadas por não sabermos exatamente a diferença que isso faz nessa viagem que nós estamos fazendo para a eternidade. Se você parar no guichê de qualquer companhia, seja aérea, seja rodoviária, a pergunta que você vai responder, o grande questionamento que determina se você vai embarcar ou não, não é sobre as suas bagagens. O que determina a continuidade da sua viagem é a passagem e não a bagagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente triste ou com incerteza em relação à eternidade que está achando hoje que o esmero no preparo da bagagem é exatamente aquilo que te colocará no ônibus ou chegará no... Algumas pessoas hoje de fato estão pensando, arrumando todas as coisas e usando essa expressão: eu preciso me preparar. Eu preciso me preparar para a viagem. E é lógico, você precisa sim se preparar, mas sem perder em mente que é o preço que foi pago que determina essa viagem e o sucesso dela, e não o preparo. Junto com isso, e sem que a gente ignore a grandiosidade dessa questão, é o quanto que nós partimos e colocamos nessa partida na bagagem que vai chegar lá. Há 3 fases na vida de todos nós que estamos viajando. O primeiro é o preparo da bagagem, conforme eu disse. Sim, viajar a longa distância envolve muitas coisas, e quanto mais bagagens carregamos, mais difícil é a viagem. Isso é sem dúvida nenhuma. Outra coisa é o desmanchar de algumas bagagens. Nem sempre é assim, e nem sempre é fácil desmanchar uma bagagem. Mas há um terceiro fator que eu vou usar contando uma história. Um dia Abraão partiu em viagem. E ao partir em viagem, ao ser chamado por Deus, ele teve que se preparar para sair. Sim, ele foi para um destino que ele não conhecia, porque ele só ouviu e confiou na voz que o chamou. Isso significa que Abraão saiu com seu séquito, e ele no caminhar teve que se preparar para sair, e saiu junto com seu séquito, saiu com Sara, saiu com Ló. Em um momento da sua vida, ele teve que desfazer as bagagens, ou seja, se despedir de Ló, abrir mão de uma porção de pressupostos. E isso é uma realidade para você e para mim o tempo todo. No decorrer da nossa vida e da nossa vida com Cristo, a gente vai ter que ir indo abrindo mão dos nossos pressupostos para viver uma vida que a cada quilômetro do caminho tem que ser do jeito dele. Mas não tenha dúvida, em algum momento Deus te chama não apenas para desfazer as bagagens. Na vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, Deus chamou Abraão não para só desfazer a bagagem. Ele chamou Abraão para desfazer da bagagem. Tem coisas que nós não vamos simplesmente abrir a mala e guardar os nossos pertences, fazendo-os continuar sendo os nossos pertences, só que agora em outro lugar. Ele te chama para abrir mão daquilo que te pertence, para você pertencer somente a Ele. Quanto mais coisas temos que lutar, quanto mais objetos, sonhos, valores, coisas e patrimônios temos para defender, mais difícil é defender a bandeira de Sião.
Todas as revoluções feitas nessa viagem, que é a história humana com Cristo, foram feitas por pessoas que só tinham Cristo e só defendiam Cristo e só lutavam por Cristo, e no final das contas eles olhavam para si e, como viram Cristo como a única coisa que pertencia a eles e eles pertenciam, todas as energias eram gastas em Cristo. Deus está chamando hoje você para fazer as malas e se colocar em viagem, para desfazer algumas malas, mas não tenha dúvidas, você chegará no ponto que Ele te chamará para se desfazer das bagagens. Existe em muitos momentos da nossa viagem a ilusão da companhia. É assim, tal como existe a ilusão de achar que quem está do seu lado está indo na mesma direção e no mesmo destino que você, também existe a ilusão, e essa ilusão é muito perigosa e gera muito desgaste, de achar que só pelo fato de que estamos andando sozinhos num banco ou não ter ninguém naquele momento ao lado, significa que necessariamente ninguém está indo na mesma direção. Nessa viagem da história e da história do cristianismo e da história dos homens para com Deus, há muitos momentos assim. De memória, a gente pode lembrar, por exemplo, do momento em que Elias estava lá naquela caverna se sentindo sozinho. E naquele dia ele teve que ser lembrado que havia 7.000 que ainda não tinham dobrado seus joelhos a Baal. E Deus o lembrou. Muitos líderes da história se sentiram sozinhos. Moisés se sentiu sozinho muitas vezes. E quantas vezes essa ilusão de que parece ser a única pessoa que está fazendo o certo afetou muitos de nós, pode ter afetado você em algum momento. É nessa hora que Deus te lembra de uma realidade fundamental. A obra de Deus é global e muitas pessoas estão trabalhando em muitas frentes diferentes. Às vezes as opiniões podem aparecer diferentes, mas elas não são necessariamente contrastantes, elas são apenas perspectivas a partir de uma mesma verdade, colocando dentro de um contexto a ideia de uma pessoa que está indo na mesma direção que você. Muitas vezes você é o representante de Deus numa sala de aula, você é o representante de Deus numa oficina, você é o representante de Deus na sua casa, em casa, na oficina, no trabalho, na sala de aula ou procurando emprego. Há a impressão de que você é a única pessoa que está do lado da verdade ali. E é nessa hora que Deus te lembra, e te lembra com carinho, de que você não está sozinho. O fato de não ter ninguém sentado necessariamente do seu lado naquela circunstância não significa que o ônibus necessariamente esteja vazio e que aquela estrada esteja vazia. Sim, há um rastro de pessoas que percorreram essa estrada e que entregaram para a gente nesse ponto da história esse bastão. E é possível que você vá até uma parte do destino e entregue esse bastão para alguém para que a obra seja continuada. O texto bíblico, o texto em Hebreus, traz mensagens maravilhosas, poéticas e lindas para a gente, de que há um aperfeiçoamento nas gerações. Sim, às vezes a gente está dando um passo e esse passo pode claudicar e você pode pensar naquele momento de que a verdade está exclusivamente sobre a sua responsabilidade. E quando Deus diz, não. Lá, quando Elias saiu e foi para Sarepta, longe mesmo de onde o povo estava, ele viu pessoas fiéis. Jesus saindo da Galiléia, saindo daquela área onde estava a concentração do seu povo, encontrou pessoas que olhavam para ele e o viram como Messias. Deus tem os seus em todos os lugares e neste momento é bom que você se sinta abraçado nessa viagem, se acomode no seu banco e mesmo que esse espaço do seu lado não esteja sendo preenchido, concentre-se em lembrar que o Deus da paz, o Deus da caminhada levanta homens e mulheres que estão indo no mesmo destino que você. Uma viagem é cheia de intersecções, como a vida é cheia de intersecções, como pensamentos são cheios de intersecções. Quando nós pensamos na estrutura de pensamento da fé, a fé em Deus, a fé revelada, a fé bíblica, nós não podemos ignorar esse fato. Ela vai ter intersecções. Mas vamos desacelerar só um pouquinho para entender o que é isso. A Bíblia é a verdade absoluta e é a verdade absoluta porque ela vem da boca de Deus.
Isso não significa que não há pedaços de verdade espalhadas pelo mundo e também não há lógicas no mundo. O fato de uma coisa ser lógica também não significa necessariamente que ela é verdadeira. Vou desacelerar um pouco mais. Há muitos pontos na história em que você vai parar do lado de alguém e a frase que você vai estar dizendo naquele seu contexto de vida é exatamente a frase que essa pessoa vai dizer. Mas isso equivale a dois ônibus se encontrarem numa esquina. O fato deles estarem na mesma esquina não significa que eles estão indo para o mesmo lugar. É possível que alguém, numa construção ideológica dessas predominantes do mundo, entenda que você deve estender os braços para ajudar qualquer pessoa que esteja na sua frente. Isso é real e isso é bom. Mas isso também não significa que as pessoas estão ajudando umas às outras pelo mesmo objetivo que você. É possível também, nesses pontos ideológicos do mundo, dos predominantes, que alguém acredite de fato que as responsabilidades individuais devem ser colocadas em muito a sério e num patamar de importância. Isso é real e a Bíblia vai também falar, mas entenda, isso pode ser um ponto de intersecção. Por quê? Porque a Bíblia fala de responsabilidades individuais, mas não deixa de falar de que Deus é soberano. Isso é importante. Quando a gente pensa na caminhada e numa esfera bem pessoal da vida, há algo a ser pensado. O fato de alguém estar sentado do seu lado nessa viagem não significa necessariamente que ela está indo na mesma direção que você. Judas participou da maior parte das experiências daqueles discípulos naqueles 3 anos e meio, mas os objetivos de Judas eram bem diferentes. Jesus contou a história de 3 homens que trabalhavam para o mesmo Senhor, que tinham a mesma habilidade, todos eles lidavam com talentos e todos eles receberam incumbências conforme essa habilidade, mesmo que as diferenças de quantidades fossem significativas. Mas aqueles 2 daquela parábola de Mateus 25 que dobraram os talentos para entregá-los ao seu Senhor, eles estavam sentados lado a lado com aquele outro, mas os objetivos da sua vida eram bem diferentes. Eu posso citar mais vezes ainda Ló, que caminhava junto com Abraão. Estava sentado do lado dele naquela caminhada, mas Ló pensava bem diferente de Abraão. E eu repito, pode ter alguém sentado do seu lado, mas não caia na ilusão de que todas as intersecções são de fato destinos semelhantes, porque podem não ser. O destino, ele é determinado do coração para fora do coração e na entrega daquele que faz você caminhar e levar numa verdade completa, absoluta e contundente. E uma verdade completa, absoluta e contundente muda tudo na vida de dentro para fora. Isso não significa que a gente pode fazer assim um conjunto de pensamentos só com intersecções, mas isso significa que a gente tem que colocar um passo após o outro, firme na caminhada, num destino que não escolhemos, mas queremos ser reais, porque aquele que escolheu é absolutamente verdadeiro e perfeito. Uma das definições de que algo de fato está errado com alguém e que é mais usada na Bíblia é perdido. Talvez a Bíblia use mais frequências e mais variações dessa definição do que a gente, mas a gente fala e fala muitas vezes sobre estar perdido. Tiramos essa expressão de estar perdido de várias histórias, talvez a que fique mais assim na superfície da mente das pessoas sobre estar perdido é quando a gente fala de uma ovelha perdida, dracma perdida, um filho perdido. Essas expressões, de estar longe, estar perdido, a ovelha que se perdeu, e isso no meio cristão se tornou muito comum. Há que se pensar bastante sobre isso e há que a gente refletir também na quantidade de vezes que a gente se sentiu assim, perdido, sem rumo, sem um senso de localização ou a sensação forte de estar no lugar errado, fazendo coisas erradas.
Você pode ter se sentido perdido algumas vezes ou está se sentindo perdido agora. A verdade é que quando a gente tem essa sensação forte, ou a certeza, podemos usar melhor a palavra, de que estamos perdidos, isso significa que esse não é o fim do poço. Sim, não é o fundo do poço. Ter consciência de que alguma coisa de errado está acontecendo, de que existe alguma coisa de certo por se fazer, o profundo sentimento do coração de que a gente deve se deslocar de algum lugar para ir para o outro, ou estar de fato com alguém, isso não é obra do Espírito. Isso de fato, e entenda e aceite isso, é um momento em que o Espírito Santo já está atuando no coração, dando essa consciência. O fundo do poço de verdade é estar em um lugar errado, com pessoas erradas, longe de Deus, e estar apaziguado com isso, não ter nenhuma consciência disso. Mas essa noção de estar perdido nessa viagem da vida traz uma reflexão profunda e não é para amanhã, ela é para hoje. Porque muitas vezes nós sentimos e temos a ilusão de que pelo fato de olhar ao redor, olhar à janela e identificar o lugar onde você está, não significa necessariamente que a gente tenha capacidade de se levantar desse lugar e chegar em outro. Eu digo para você que na minha vida muitas vezes eu olhei ao redor e sabia exatamente onde eu estava. Eu sabia qual curso estava fazendo, onde estava trabalhando, o que eu tinha que fazer nesse trabalho. Eu conseguia me localizar onde estava, mas mesmo assim, mesmo me localizando num trabalho errado, fazendo o curso errado, em relacionamentos errados, tendo atitudes erradas e com propósitos errados, e conseguir fazer isso, não significava necessariamente que eu conseguia sair dessa sozinho. Às vezes a gente está aqui e olhando ao redor, tendo uma visão, olhando pela janela da vida, a gente consegue saber onde é que está. Mas essa é a hora, e uma boa hora para pedir socorro. Porque tal como num ônibus, a gente consegue perceber muitas coisas, identificar marcas, pessoas e lugares. Mas o ir de um lugar para o outro só é possível se for conduzido. Chegar nesse destino só é possível se alguém nos fizer chegar. Você pode estar olhando ao seu redor e entendendo tudo, mas há uma necessidade de uma percepção de que você não consegue sair dessa com as próprias pernas. É necessário que alguém te conduza, que alguém te salve. Olhe ao redor, veja bem onde você está, mas olhe ao seu lado também e veja com quem você está ou com quem você não está. Talvez seja o momento de levantar a mão, dar sinal e dizer: Deus, tira eu daqui. Você já assistiu uma corrida? Claro que sim, né? Eu fico pensando em corridas de cavalos. Elas são muito interessantes, elas geram muitas paixões nas pessoas e há um sistema de aposta, né? O tipo de corrida que as pessoas mais apostam, pelo menos as que eu sei. Qual é o critério que as pessoas usam para apostar e saber qual é o cavalo e seu cavaleiro que vai cruzar a linha mais rápido? Talvez numa corrida curta haja uns critérios, numa corrida um pouco mais longa tem-se outros critérios. Eu não entendo muito de corrida de cavalos, mas eu sei que os cavalos que chegam e cruzam a linha primeiro são aqueles que têm mais resistência em uma corrida mais longa. Mais resistência significa que eles têm mais pulmão e mais coração para chegar. Eu já corri algumas vezes, né? E com muitas circunstâncias. Já corri de cachorro, já corri para pegar um ônibus, já corri para ganhar uma medalha. Mas essas corridas, elas são curtas e elas não determinam nossos destinos, não um destino eterno. Uma corrida de verdade, aquelas são corridas longas, elas também podem ter nelas um tipo de elemento que a gente pode usar como ilustração. No final, quando a corrida é longa, o destino e o sucesso daqueles que chegam é determinado por aqueles que têm um coração mais forte. Assim é a corrida da vida. Destino, percepção de destino, preparo para chegar no destino e uma consciência de quem é que conduz para o destino. Isso tudo faz o coração ser mais forte. Já aconteceu de você entrar no ônibus, de estar andando, indo para o seu destino? E, obviamente, se você já andou num ônibus que para muitas vezes, você viu as pessoas descerem no ponto delas.
esse é um bom momento para refletir sobre o que é o destino da vida. Porque o destino final não é onde as pessoas estão descendo, onde elas determinam ser o final. O destino final da sua vida, com a consciência do propósito, com esse coração fortalecido para terminar de fato a jornada, ele é definido onde o motorista, o guia, o condutor diz: chegamos. Ou numa frase que vai e pode aquecer o coração, quando ele disse: está feito. Sim, nessa viagem que começa num está consumado e termina num está feito, são essas frases que determinam o ponto de partida e o ponto de chegada. Muitas pessoas nesses metros da caminhada têm falado para si mesmas: está consumado, quando não está pago, não está consumado. E muitas pessoas no decorrer da viagem se cansam e nos seus próprios objetivos elas dizem: está feito, mas você só vai chegar no destino final com a passagem concluída de fato, quando aquele que está nos guiando diz: chegamos. Há muitas circunstâncias da vida e nessa caminhada, como um povo de Deus, onde muitos têm ficado pelo caminho, muitos têm desistido de seguir junto com os outros e fazendo voos solos numa aventura espiritualmente suicida. Muitas pessoas têm dito e escolhido próprios caminhos e próprios atalhos que têm levado a pontos de destruição. A grande pergunta a ser feita hoje sobre o sucesso da caminhada não é nem como você está sentado, não é quantas pessoas estavam junto conosco e agora não estão mais, e nem qual é o sucesso do seu próprio preparo, mas quem é que nos está conduzindo. A frase dentre as mais conhecidas da Bíblia e por pessoas que não conhecem a Bíblia é uma frase para uma caminhada: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo repetida muitas vezes essa frase, ela ainda deve estar aqui no nosso pensamento, no nosso coração. O salmista nos disse algo sobre uma viagem: nada é mais importante do que quem está conduzindo. Algumas pessoas já desceram, algumas já te abandonaram, algumas ainda te incomodam. Você não consegue enxergar todas as coisas na paisagem, talvez os aparelhos de navegação estejam enganando você. Não confie nos seus próprios instrumentos, confie naquele que conduz, porque se você está com o motorista certo, com o guia certo, a chegada também é certa. Boa viagem!